de hoje do Jornal do Médico traz um tema muito importante: a saúde do idoso e o coronavírus. Para tratar sobre o assunto, estamos recebendo hoje o professor Dr. Eusébio Rocha. Ele que é médico ortopedista, formado pela Universidade Federal da Paraíba, residência médica em ortopedia traumatológica no IJF, Instituto Dr. José Frota, no município de Fortaleza, Ceará. Ele é ainda diretor administrativo da CONTOS, Cooperativa dos Médicos Ortopedistas do Ceará, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, a SBOT Regional Ceará, além de conselheiro do Jornal do Médico. Professor Eusébio, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que parabenizo ao amigo Josemar Argolo pela essa iniciativa, né, principalmente agora nessa época de pandemia, que a gente possa levar mais informações ao nosso público-alvo que está sedento de informações nessa época. Perfeito, professor. Muito obrigado. Bom, iniciando as perguntas, temos aqui para o senhor que seria: os idosos eles pertencem a um grupo de risco contra a pandemia do coronavírus, né? Como esse grupo ele poderia evitar o contágio e fortalecer o seu sistema imunológico? É interessante que o envelhecimento é uma coisa fisiológica, né? Um fato que todos nós estamos andando para esse caminho, e já que a gente está encaminhando para esse setor do envelhecimento, a gente tem que se preparar. E existem vários fatores que são fatores que a gente diz importantes. Em relação à imunologia, a gente sabe que isso baixa esse sistema imunológico e alguns fatores podem ser desencadeantes. Isso também, praticamente, a gente indica a prática de esportes, né? E outra preocupação grande que a gente tem também em relação ao idoso é a prevenção de quedas. O idoso está em casa, sem andar, e isso leva a ele, além desse problema fisiológico que acontece nele, essa baixa imunidade, baixa da musculatura e vários outros fatores, inclusive também em relação a outras doenças como comorbidades, principalmente a diabetes e hipertensão, duas doenças que andam muito relacionadas ao fato do envelhecimento. Perfeito. Os idosos, aqueles que têm vida ativa, né, que praticam regularmente exercício físico, têm uma boa alimentação, possuem alguns hábitos saudáveis, eles levam algum tipo de vantagem em não ser infectado? Ou se caso eles forem infectados, as chances de recuperação, elas seriam maiores do que o habitual? Com certeza, com certeza. Então, o que nós fazemos em relação ao idoso é preparar, não só em relação ao coronavírus, mas também todas as outras patologias. Então, o que a gente indica a esse idoso é que ele faça algumas medidas para aumentar essa imunidade e, assim, ele possa se adaptar melhor a essa patologia. Uma coisa que preocupação grande que a gente tem, que o idoso, nesses dias, ele fica em casa. Então, isso leva a alguns problemas psicológicos, problemas mentais, mas também alguns fatores que podem levar a fraturas. Então, o fato dele sair de casa por contato com outras pessoas, ele não tendo isso, ele começa a sentir uma pessoa inútil e uma pessoa incapacitante. Então, preocupa. Então, ele não pode sair, não pode receber visitas. Mas existem outros métodos, como das próprias redes sociais, atividades que ele pode fazer em casa e, com isso, diminua esse problema. Em relação também importante, ele não vai poder sair para fazer sua academia, mas em casa ele pode fazer alguns exercícios de baixo impacto, algumas caminhadas, algum movimento dos braços, das pernas, exercícios simples que ele pode fazer para melhorar o reforço da musculatura. O banho de sol também é uma indicação. Ele pode ir na varanda, no horário, na varanda do seu apartamento ou de sua casa, um horário que possa pegar um sol saudável. Esse sol saudável aumenta a vitamina D e a vitamina D protege a musculatura e o osso. Além disso, podemos aumentar a imunidade com a vitamina C. A vitamina C, nós moramos numa região rica em frutas, as frutas regionais, como laranja, limão, acerola, que são muito ricas em vitamina D e ajudam também esse aumento da imunidade. Essas são medidas fáceis
E, além de que, essa pessoa comece a assistir filmes, leituras, tem leituras excelentes nessa época, você pode participar. Ah, existem alguns canais de televisão que passam filmes interessantes. E uma coisa que eu indico muito é ouvir música. Hoje, música é uma coisa muito saudável. Inclusive, as pessoas agora estão vivendo muito essas lives e escutam uma música que mexa no coração e faça lembrar. E uma coisa também interessante, que é isso que nós estamos fazendo agora, que é esse método de conversar com outras pessoas e que ela marque horário com familiares, reúna 4, 5, 10 familiares e marque os horários que as pessoas façam como nós estamos fazendo agora, através dessa rede social, que a gente conversa e mata essa saudade das pessoas e as pessoas que terminam se socializando mais. Né? Isso também eu acho bem interessante. Perfeito, perfeito. Doutor, o senhor poderia especificar algumas atividades físicas, né, de baixo impacto, como o senhor estava recomendando, para os idosos fazerem dentro de casa, nesse período de quarentena? Isso vai depender um pouco se ele mora em apartamento ou casa. Mas existe algumas cordas, alguns pequenos pesos, própria caminhada em casa, alguns movimentos que ele faça com peso ou sem peso, né? Algumas coisas simples, né? Não ficar muito tempo sentada, principalmente o idoso tem problema de artrose, então quando ele fica muito tempo sentado, quando ele vai se levantar, ele tem dificuldade. Então a gente chama da rigidez pós-repouso, né? Então não ficar muito tempo sentada, não ficar muito tempo assistindo televisão. Então se movimentar, o fato de fazer algumas atividades em casa, até pequenos, de limpar a casa, varrer, algumas coisas em relação à roupa, que a gente tem dificuldade também nessa época de conseguir pessoas. Então, esses pequenos movimentos são importantíssimos e vão diminuindo a artrose e diminuindo também essa rigidez articular. Então, são coisas simples que você possa fazer, poder alguma coisa de elástico, uma esponja ficar movimentando, e fazer algumas atividades em casa que a gente não faria como não fazíamos antigamente. Verdade, é um período de adaptação mesmo que nós temos que encarar. O isolamento social, ele realmente é um processo difícil, mas ele é muito necessário para a gente poder vencer essa pandemia do coronavírus. Não teria uma outra situação mais eficaz do que esse isolamento social que nós estamos passando no momento, né, professor Zé? O isolamento social é bem interessante, porque, na verdade, ele vem com vários fatores. Um é tentar diminuir essa transmissão, evitar que várias pessoas tenham isso. Então, se você fica em casa, você impede de transmitir para outras pessoas. Porque, infelizmente, a gente sabe que da pessoa que é contaminada e começar a aparecer os sintomas, ou então você ficar. Essa fase de transição dura até 14 dias. Então, se alguém pega esse vírus e começa a trabalhar, sai de casa, tudo, ele fez durante 14 dias transmitindo para outras pessoas. Então, isso é o primeiro fato. E o segundo, que nós conhecemos nosso sistema de saúde público e também privado, e sabemos que nós, no sistema público e privado, não estamos preparados para receber essa grande quantidade de pessoas que vão se contaminar. Então, se a gente fica mais tempo em casa, dá tempo os órgãos públicos, prefeitura, estado, governo federal, prepararem leitos de retaguardas, leitos de internamento, leitos de UTI equipados. Os planos de saúde, os hospitais privados também estão se organizando. Enquanto a gente está em casa, está diminuindo essa contaminação, eles estão se preparando para que, quando o futuro, quando as pessoas começarem a adoecer, tanto o hospital público como o privado, vão ter capacidade de receber toda essa nova clientela. Então, é um modo da gente evitar a transmissão e saber que isso vai passar. Isso vai ser não temos data, quando é que vai ser, vai passar, nós vamos conviver, e é muito melhor a gente estar se preparando e dando esse tempo para, no futuro, a gente ter muito, muito tempo para a gente comemorar com vida, que é o mais importante que nós queremos. Isso é verdade. Preservar a vida acima de tudo. Isso aí, sem dúvida alguma. Exatamente. E ter a consciência social de ajudar a sociedade, porque nós estamos em casa, nós estamos nos ajudando a preservar a nossa saúde, as nossas vidas, mas também daquelas pessoas que nós amamos, os amigos, os colegas, as demais pessoas. Isso é realmente uma decisão de consciência social mesmo. E uma coisa interessante que a gente começa a observar agora com essa pandemia
é que começa a aparecer algo importante que a gente não observava. Em primeiro lugar, a gente começa a ter ficar mais tempo em casa, a gente começa a conviver mais na nossa casa, começamos a conviver mais com nossos familiares, que a gente não tinha tanto contato assim. Uma coisa interessante, que é um hábito que eu acho que vai ficar, é o hábito de higienização. É um ato simples de lavar as mãos, que agora, eu acredito que quando passar essas pandemias, nós vamos ter mais isso como hábito, de lavar as mãos mais frequentemente, ter mais cuidados de higienização. E também uma coisa que eu estou achando que está correndo muito isso, são correntes de doações. São voluntários, pessoas se dedicando a ajudar o próximo. E também pessoas começando a fazer doação de cestas básicas, também o cuidado em relação doando máscaras cirúrgicas, que é uma coisa importantíssima, importantíssima. Se você sair de casa, não devemos evitar sair de casa, mas se sair, vamos colocar máscara e vamos, em qualquer local que chegar, ao sair, lavar as mãos. Isso é essencial. Perfeito. Professor, estamos chegando ao fim do nosso programa. Agradecemos muito a sua participação. Agradecemos também a audiência do nosso público. Eu deixo um espaço em aberto para o senhor fazer as suas considerações finais. Parabenizo o Jornal do Médico, parabenizo a você, Argolo, por mais essa iniciativa. O Jornal do Médico veio para ficar, desde seu pai, sua mãe, que trouxeram isso importantíssimo para a classe médica. E a gente está vendo que agora não é só da classe médica, ele está se expandindo. São várias pessoas já leem as revistas do Jornal do Médico, várias pessoas já assistem nossas lives. E isso é bom, isso é muito bom. A ideia também que você faz em relação à cultura foi uma coisa também que veio para ficar. Então, nesses momentos de pandemia, a gente vê como nós somos fortes, essas ideias que você tem, que vão surgindo, mesmo a gente em crise. Então, parabéns, que Deus lhe abençoe e que a gente vença essa para que o Jornal do Médico cresça mais ainda, principalmente que o nosso segundo congresso, que nós vamos ter o mais rápido possível. Muito obrigado, professor. E assim chegamos ao fim do nosso webinário do Jornal do Médico. Para mais conteúdos, basta acessar o nosso site e assine a nossa newsletter. Até o próximo programa.